Vestir a camisa para mim significa comprar uma ideia e poder caminhar junto, seguindo o mesmo objetivo. Vestir a camisa representa um senso de pertencimento. É se engajar e fazer parte do time. E no time, todos aqueles que estão lá por algum motivo vestem a camisa, não só os jogadores. Vestir a camisa é quando você se identifica com os objetivos de uma organização e trabalha junto para que esses objetivos sejam alcançados. Você veste a camisa quando olha para uma iniciativa não só como quem admira aquilo que está acontecendo, mas como quem reconhece que aquilo também é seu, é nosso. É você abraçar uma ideia com garra, com força. É junto com os outros investir dedicação e tempo. É junto com os outros investir esforços e recursos. E dar o seu melhor e contribuir para que essa ideia venha se tornar realidade. Hoje iniciamos essa nova série de mensagens, Vista a Camisa. Existe um grande ruído quando o assunto é dinheiro, quando o assunto são recursos financeiros. Existe um grande ruído dentro do ambiente religioso, do ambiente cristão. Se você falar sobre dinheiro no ambiente onde você está inserido no seu trabalho, uma reunião lá com a diretoria, com as pessoas da sua empresa, pensando a respeito do mês que se passou e projetando o mês que vai se iniciar, está tudo bem. Normal falar sobre dinheiro. Dentro de um ambiente cristão, dentro de uma comunidade de fé, quando nós falamos a respeito desse tema, você já se segura aí. Eita, o que será que vem? E durante essa série de mensagens, nós queremos falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, que também é um assunto que deve ser tratado, porque precisamos ser pastoreados pela sabedoria bíblica também a respeito desse tema. E eu gostaria de desafiar você a vir com a gente durante esse mês. Serão 4 mensagens, 4 encontros, onde nós falaremos sobre vestir a camisa à luz deste tema, dinheiro. Eu gostaria de desafiar você a pensar em amigos seus, amigas, que tenham sido objeto, de repente, de algum tipo de manipulação religiosa, extorsão, e que odeiam falar sobre esse tema porque já foram, de repente, frustrados, manipulados em algum ambiente religioso. E eu gostaria que você pensasse nessas pessoas e, de repente, as convidasse para que estivessem com a gente. Porque durante este mês, nós, com muita humildade, queremos falar a respeito do que a Bíblia fala, e somente o que a Bíblia fala a respeito de dinheiro. Ok? Para a gente começar a conversa, primeiro, o dinheiro, a religião e os abusos. Se você frequenta uma comunidade cristã há algum tempo, você já ouviu falar nessas expressões. Se você não conhece essas expressões, eu apresento para você. Teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela faz parte de um entendimento onde você, por ser discípulo de Jesus, por ser filho de Deus, por ter uma vida que faça por merecer, você tem que colher, você tem que ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, e especialmente financeiramente. Se você não tem dinheiro, se você não tem recursos, se você não tem condições de fazer aquilo que você gostaria de fazer por ausência de recursos financeiros, isso é um problema. Porque o Filho de Deus, ele vai ser abençoado. Deus vai abrir as comportas do céu e vai abençoar financeiramente você. Se você fizer por onde? Se você contribuir financeiramente, se você fizer parte de uma comunidade cristã, se você servir nessa comunidade cristã, então você será próspero. E prosperidade aqui somente tem a ver, ou pelo menos majoritariamente tem a ver com dinheiro. Tá? Essa é a teologia da prosperidade. A teologia coach é uma gourmetização da teologia da prosperidade. Você
faz por onde, você lê os livros corretos, você dá os passos corretamente, e então você, via de regra, você chega lá. Você vai ter sucesso na sua profissão, ninguém vai mandar em você, pelo contrário, você vai mandar em todo mundo, porque você conquistou, você disse sim e você se apoderou daquilo que você gostaria. Você pegou aquilo que você sonhou tanto, você trouxe para a sua vida. Essa teologia coach tem invadido as comunidades cristãs. Teologia da prosperidade, teologia coach. E aí você faz para ser abençoado. Então você quer ser abençoado, e como eu disse, bênção nessa visão de dinheiro, religião, abusos, bênção a partir dessa visão tem a ver com dinheiro. Não necessariamente tem a ver com você ter uma família saudável, não necessariamente tem a ver com você ter um casamento abençoado, tem a ver com você fazer por onde para ser abençoado. Talvez você já viveu momentos na sua história onde você se sentiu abusado, abusada por líderes religiosos inescrupulosos que usaram textos sem contexto da sabedoria bíblica para retirar dinheiro de você e de outras pessoas. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha vivido esses abusos dentro de um ambiente onde você deveria ser cuidado, deveria ser cuidada. Se essa é a sua história, calma. Eu sei que esse é um tema delicado. Se essa é a sua história, calma. O problema é que tem um outro extremo. O pêndulo faz isso, né? Ele joga a gente de um extremo para o outro. Aí, porque você foi manipulado, manipulada dentro de um ambiente religioso, o que você faz? Você vai para o outro extremo e você começa a pensar o seguinte: meu dinheiro, minhas regras. Então é do meu jeito. Eu me distancio da igreja, eu começo a gradativamente me afastar do convívio comunitário cristão. Afinal de contas, as pessoas que estão lá só pensam no meu dinheiro, estão me oprimindo, estão me manipulando, o que é pior. Então, eu começo a me distanciar deste ambiente. E eu não digo que você não deva se distanciar de um ambiente onde você seja manipulado. Faça isso. Só que a igreja, com I maiúsculo, ela é muito mais ampla, muito mais abrangente do que uma comunidade de fé ou outra que possa me manipular ou manipular você. E nós passamos, então, a nos distanciar da igreja e passamos a desenvolver uma antipatia para com todo tipo de líder cristão. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas no vai e vem da vida, numa fila para comprar alguma coisa, para pagar algo, ou numa viagem, encontro alguém, estou ali aguardando o momento para você embarcar, enfim. E a pessoa começa a desenvolver uma conversa comigo e chega aquele momento que ela pergunta assim: o que você faz? Com o que você trabalha? Aí eu digo: eu sou pastor. É como se eu pegasse a bola da brincadeira e furasse. A conversa, ela ganha uma tensão, assim, já fecha os bolsos, pelo amor de Deus, ele vai pedir dinheiro para mim, ele vai querer me convencer, esse cara é um fanático, fujam. Esse pensamento de que um pastor, um líder religioso, ele oferece riscos a mim, a você, aos amigos, ele é decorrente dessa antipatia em função de uma manipulação pré-existente. E mais, nesse outro extremo, nós então passamos a decidir o seguinte: eu não vou dar dinheiro para nenhum pastor, para nenhuma igreja. Quer saber? O meu dinheiro eu cuido da minha forma. Se eu tiver de ajudar alguém, eu encontro na rua, tem tanta gente precisando. Eu ajudo na rua, eu estendo a mão, eu compro isso, eu compro aquilo, e eu acho que agindo dessa forma, eu vou ajudar também e não tem perigo de ninguém me explorar. Irmãos, irmãs, eu entendo você se você pensa assim. Eu acompanho o seu raciocínio e eu acho que o seu raciocínio assim, ele tem muita razão até o momento em que nós somos lembrados pela sabedoria bíblica que o meu coração também é enganoso.
E eu diria para você que esses dois extremos aqui são terríveis. São terríveis. Eu não desejo para ninguém, muito menos para vocês, amigos, amigas, que sejamos em algum momento de nossas histórias, da nossa trajetória do discipulado com Jesus, que sejamos abusados religiosamente nessa área. Eu não, e nem em nenhuma outra também eu gostaria. Eu não desejo isso para nenhum de vocês. No entanto, eu também não desejo que vocês vivam a partir dessa lógica do meu dinheiro, minhas regras. Porque o dinheiro é um Deus. Na sabedoria bíblica, Deus não chama o diabo de seu inimigo. O diabo é o inimigo da igreja. Mas a pessoa que é colocada em oposição a Deus é Mamon. E Mamon é o dinheiro. Por isso, não deixe com que a última palavra a respeito do seu dinheiro saia de você. Essa não é uma boa ideia. Tá, Carlos, mas o que a gente faz então? Se a gente ouve líderes religiosos e eles nos oprimem, eles tentam tirar da gente tudo que eles podem, o que a gente faz então se também eu cuidar a partir das minhas regras não é uma boa ideia? O pastor Tiago Mates, pastor batista da igreja Red em Dayatuba, a respeito desse tema ele diz o seguinte: a generosidade é o antídoto contra a ganância e a avareza. A sabedoria bíblica tem um segredo para nós lidarmos com o dinheiro. A sabedoria bíblica tem um segredo para você não ser oprimido por ninguém, mas também para você não ser o opressor, guardando para si aquilo que você tem. O segredo que a sabedoria bíblica conta para a gente, em várias histórias diferentes, é a generosidade. A generosidade é o antídoto contra a ganância e contra a avareza. Eu faço uma pergunta para você. Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa generosa? Você acha que você é generoso, generosa? E aqui eu queria pedir ajuda de algumas pessoas que vão entregar uns grãozinhos de café aqui para vocês. A Júlia e a Valentina vão nos ajudar. Podem pegar 2, 3 grãozinhos, por favor? Não precisa economizar, porque tem bastante. Pega 2, 3 aí. Eu quero que você segure esses grãos de café durante essa mensagem. Eu quero que você fique com essa pergunta em sua mente. Não gostaria que você respondesse já. Segura um pouquinho. Pensa um pouquinho se você é ou não uma pessoa generosa. Enquanto você pensa nisso, eu quero que você pause um pouquinho. Eu vou trazer uma história. Dentro de uma comunidade cristã, você pode pensar a respeito de alguns movimentos que nós precisamos fazer. E tem uma coisa interessante que um autor chamado Will Mancini fala a respeito da igreja. A igreja é como se você tivesse uma cafeteria. E dentro dessa cafeteria, aliás, quando você chega nessa cafeteria, você pede para conhecer o cardápio, aí a pessoa chega lá, entrega para você o cardápio, você abre, olha, você fala assim, olha, eu quero um café coado, eu quero um expresso, eu quero esse aqui da prensa francesa, e você escolhe o tipo do café, o grão, se ele é mais assim, mais assado, você escolhe, e então você pede, e então você toma o seu cafezinho. Ao final do tempo que você passou ali naquele café, você vai lá e paga e sai, está tudo bem. Depois você vai dizer se você gostou ou não, vai indicar para algum amigo, vai retornar a esse café se você gostou do atendimento e gostou do produto. E você pode voltar nesse café durante 1, 2, 3 anos, durante muito tempo, e simplesmente você ser um consumidor. Simplesmente você ser alguém que chega ali e se aproxima das mesas, escolhe a melhor mesa. Se tiver muito sol, você procura uma na sombra. Se tiver muito frio, você procura uma no sol. Enfim, você se ajeita ali de uma forma para que você possa consumir o seu café no maior conforto possível. Agora,
À medida que você for se envolvendo com esse café, você vai saber que a pessoa que te atende ali é uma pessoa que veio de um outro estado e que atende você muito bem. E com o tempo você vai saber o nome dessa pessoa. E você vai falar assim: bom dia, João, tudo bem? Que bom que você está aqui de novo. Olha eu aqui de novo consumindo o seu café. Eu quero aquele, viu? Aquele que você sabe que eu gosto, daquele jeitinho. E essa pessoa vai atender você exatamente como você gosta. Com o passar do tempo é assim que funciona, não é verdade? E aí, de tanto que você vai ficando íntimo nesse café, você chega um dia e você fala assim: quem é o dono aqui do café? Aí o João fala para você: o dono é o seu Joaquim. É o seu Joaquim. É aquele que eu sempre vejo ali atrás. Isso, ele mesmo, ele que é o proprietário. E aí você começa a desenvolver uma amizade com o seu Joaquim. E aí chega um dia que você pergunta para o seu Joaquim, depois de anos frequentando aquele café, ou de algum tempo, você fala: olha, como é que é o processo de vocês aí? O que vocês têm na despensa? Como é que você compra muito café e estoca, ou você compra pouco e para não perder no vencimento e já vende rápido? Como que funciona isso? O café está indo bem? Vocês estão conseguindo pagar todas as contas? Está sobrando um valor razoável? Como é que está indo? Para você ter essa conversa, esse Will Mancini, em um livro chamado A Igreja do Futuro, ele diz: é como se você pedisse para subir no andar de cima. Agora você não está apenas na mesa, você não está apenas consumindo ali o cafezinho, a prensa francesa, o café coado, expresso, e comendo um pão de queijo ou um pão na chapa. Você agora quer saber o que tem lá em cima. Você quer saber como estão as planilhas. Você quer saber que qualidade tem esse café que vocês estão comprando, de onde vocês compram. Você quer saber se o que está lá no estoque está prestes a vencer, ou se não, se tem ainda alguns meses para o vencimento e tem muito café ali. Vestir a camisa dentro de uma comunidade cristã é o momento onde nós pedimos para subir no segundo andar desse café. Eu queria que você olhasse para esse grãozinho de café que você tem na mão. Você não está segurando um copinho de café. Você está sendo convidado a, no andar de cima, abrir a porta para as pessoas, que as pessoas de dentro abrem. E você conhecer o que tem ali dentro. E conhecendo o que tem ali dentro, você é convidado a se envolver. Você é convidada a fazer parte da estruturação desse café. Dentro de uma comunidade cristã, você é convidado, é convidada a fazer parte de algo que está acontecendo. Essa igreja, ela começou oficialmente no dia 5 de março do ano passado, de 2023. Muitos sonhos, muitas ideias, muitos acertos e inúmeros erros de lá para cá. Somos uma comunidade que está nascendo. E talvez você seja daquelas pessoas que chegam na cafeteria e pedem ali uma prensa francesa, pedem um café coado e participam ali desse ambiente ali fora, onde é tudo instagramável. E está tudo bem. Mas nessa série de mensagens eu quero convidar você a vestir camisa. Eu quero convidar você a subir as escadas e ir para a sala de cima e entender como as coisas estão. E como elas estão assim, ó. Ó, a parede, ela tá já foi terminada ali, mas ainda não foi pintada. Tá cheio de tubo aqui saindo onde a gente está. Nós estamos na sala de cima. E nessa sala de cima nós conhecemos um pouquinho mais como as coisas de fato acontecem. Por isso, gente, eu queria conversar com vocês hoje. Guarda essa imagem do café. A gente vai voltar a falar sobre isso. Eu queria que a gente conversasse hoje sobre ser e não sobre fazer. Fazer é importante, mas é uma consequência de quem você é. E eu não estou aqui, gente, de forma nenhuma, falando ou desenvolvendo uma conversa que vai lá na frente apontar para um dinheiro que você vai dar para a igreja no sentido de um passo de fé, não. O que eu quero trabalhar com você nessa série de mensagens
é que existe uma forma, a partir da sabedoria bíblica correta, de como gerimos os nossos recursos. Você é uma pessoa generosa? Você conseguiu responder essa pergunta? Eu acho que é difícil responder porque nós precisamos de referências. E eu quero, durante essa série de mensagens, apresentar referências para vocês de pessoas generosas. Pessoas que não estão sendo manipuladas por líderes inescrupulosos, mas que também não estão gerindo os seus recursos a partir da sua própria vontade. Estão gerindo os seus recursos de forma a serem bênção na vida das outras pessoas, na vida das pessoas que a cercam. Eu queria convidar você a olhar comigo para o livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1. No livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, na sua versão de preferência, ou aqui na projeção, na nova versão internacional. O texto diz assim: Então, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, a Bíblia começa em Gênesis 1 e 2, contando para a gente a respeito da criação. Deus fez todas as coisas e todas as coisas boas. E quando Deus fez os seres humanos, quando Deus fez toda a natureza, as estrelas e tudo que há, Ele olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. Deus fez coisas muito boas, coisas excelentes, padrão de qualidade do Criador e não nosso. No entanto, em Gênesis 3, a Bíblia conta para a gente a respeito de um desastre, uma catástrofe que a Bíblia chama de pecado, que é o fato do ser humano se desconectar do Criador. A Bíblia vai dizer em algum momento que o pecado, o salário do pecado é a morte. Em função disso, a humanidade, eu e você, nossos relacionamentos, inclusive a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro, passou a ser uma forma afetada pelo pecado e, consequentemente, pela morte. E essa é a história que Gênesis conta de Gênesis 3 a 11. De Gênesis 3 a 11, aparecem 5 vezes a palavra maldição. É uma história de terror. A história bonita, iniciada em Gênesis 1 e 2, da criação, de como Deus fez as coisas maravilhosas e belas para a sua glória e para o nosso bem. Essa história ela é virada de cabeça para baixo, de Gênesis 3 a 11. A coisa só piora. É irmão matando irmão, é filho violentando pai, é o ser humano querendo dar de dedo na cara de Deus. E o narrador conta isso para a gente, expressando a partir da palavra maldição, repetindo-se 5 vezes. E nesses 3 versículos aqui, Deus começa a mudar a história da humanidade, e em apenas 3 versículos aparecem 5 vezes a palavra bênção. O narrador está dizendo o seguinte: tudo aquilo que aconteceu de maldição para trás, eu vou reverter, eu vou redimir, eu vou mudar para a perspectiva de Deus, e não mais para a perspectiva de vocês. Ser uma bênção, foi para isso que você nasceu, foi para isso que você foi chamado por Deus para ser um discípulo de Jesus. Não para que você faça coisas boas. E essa é uma coisa, essa é uma formatação difícil na nossa mente, porque nós fomos ensinados, nós fomos programados a fazer para sermos aceitos, não é verdade? Mas a sabedoria bíblica está convidando você nessa manhã, e o Espírito Santo de Deus aqui nessa manhã está me lembrando você, de que fomos chamados para ser e não para fazer. Eu queria destacar algumas coisas a partir da história de Abrão aqui. Depois ele vai ser chamado de Abraão. Você que conhece a sabedoria bíblica sabe disso, mas aqui ainda ele é chamado de Abrão com um A apenas.
E eu queria, a partir da vida de Abrão, falar um pouquinho com vocês nessa manhã e tentar aprender com ele a respeito da vida dele, do que Deus fez na vida dele, a respeito de como podemos gerir os nossos recursos. Primeiro, não deixe com que as riquezas atrapalhem a sua vida com Deus. Aí você pode dizer, mas eu não sou rico, não sou rica, então não tem perigo de atrapalhar. Mas os recursos que você tem, os bens que você tem, as riquezas materiais que você tem, não deixe com que as riquezas atrapalhem a sua vida com Deus. Olha só o que o texto diz no versículo 1, que a gente acabou de ler. Gente, Deus chega para Abrão e fala, saia da sua terra. Isso é impensável hoje. Se Deus aparecer para você num sonho, se alguém chegar para você e falar, olha, eu acho que você deveria se mudar daqui para uma outra cidade, porque Deus vai mostrar para você ainda esse lugar que você vai, já é uma loucura, mas nesse tempo aqui, gente, é algo impensável. Por quê? Porque neste tempo as pessoas tinham um entendimento, uma cultura de que o lugar onde elas estavam era abençoado e os deuses daquele local, eles me abençoavam. Então, se eu saio daqui e vou para um lugar que eu nem sei onde é, porque o texto diz, vá para a terra que eu ainda lhe mostrarei. Então, Abraão teria que comprar uma ideia de que ele vai para um lugar que ele não sabe que deuses existem lá. E essa é uma cultura politeísta. Abraão é criado, ele é ensinado a viver dentro de uma cultura politeísta. Ele está começando a se relacionar aqui com o único Deus, Criador dos céus e da terra. Porém, Abraão, ele é convidado a fazer algo muito difícil. Muito difícil. E Abraão, gente, possivelmente era uma pessoa muito rica para aquela época, com muitas posses. Olha o que o texto diz, nos versículos 4 e 5. Então, Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho, Ló, e olha só, todos os bens que haviam acumulado, e os servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Se ele tinha condição de levar a sua esposa, de levar seu sobrinho, de levar os bens que tinha acumulado, e os servos que tinha comprado, é porque Abraão, ele tinha uma condição financeira que tem que chamar um pouquinho a nossa atenção. Eu não sei se ele era alguém considerado rico na época, mas o ponto é que ele tinha bens, ele tinha uma estrutura financeira razoável para dizer para Deus, que papo é esse? Sair daqui de onde eu estou. As coisas estão bem aqui, meus servos estão bem acostumados aqui com essa região, a minha esposa, meu sobrinho que eu cuido. Ló possivelmente era órfão, por isso ele era cuidado por Abraão. E Abraão tinha todos os motivos para dizer para Deus, não, eu não vou sair. Mas olha o que ele faz. Ele parte exatamente como ordenou o Senhor. Eu quero fazer você pensar comigo aqui nessa manhã. Muitas vezes as nossas estruturas, muitas vezes as nossas riquezas, os bens que tanto pedimos para Deus em algum momento da vida, quando os temos, em vez deles nos aproximarem de Deus, eles nos distanciam. Porque agora, o emprego que você tanto desejou e que lhe dá recursos muito legais, faz com que você tenha que trabalhar tanto, que você não consegue mais obedecer ao que Deus está mandando você fazer. Gente, Abraão tinha 75 anos. Talvez você esteja aqui e diga o seguinte, puxa, eu queria vestir a camisa. Eu queria me envolver com essa comunidade que está começando. Eu acho muito legal esse trabalho aqui, meio ainda no improviso, tal. Que eu quero participar disso, mas, poxa, eu já tenho 75 anos. A história que Deus traz para a gente aqui nessa manhã é a história de um homem que tem 75 anos e abre mão de toda uma zona de conforto para quê? Para obedecer a voz de Deus. Qual é a sua desculpa para não se envolver naquilo que Deus está fazendo
na história. Quando você pensa na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Jesus, e isso tem que obrigatoriamente reverberar em um relacionamento com a igreja. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com a sua igreja. Qual é a sua desculpa para não obedecer o que Deus está encorajando você a fazer e se apegar à sua zona de conforto? O missionário Jim Elliot disse que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot foi um missionário que foi morto na região que hoje é o Equador, por índios, os quais ele viajou para lá para evangelizar. Ele e mais 4 missionários foram para lá, há mais ou menos um século atrás, para evangelizar um grupo de indígenas, e esses índios mataram Jim Elliot e seus amigos. Só que Jim Elliot tinha algo na sua mente, no seu coração, muita convicção de que não é tolo, não é bobo, não é trouxa, é inteligente, é sábio, aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Qual é a sua desculpa para não nos envolvermos? A gente sempre tem uma conversa, sempre tem algo, e sempre vai ter, gente, irmãos e irmãs, sempre vai ter algo entre você e o propósito de Deus na sua vida. Sempre vai ter algo. Se hoje é porque você está solteiro, amanhã é porque você está casado. Se hoje é porque você não tem filhos, amanhã é porque você tem filhos. Se hoje é porque você não trabalha, amanhã vai ser porque você trabalha. Sempre vai ter algo entre você e o que Deus quer fazer na sua vida. Qual é a nossa desculpa? Não deixe com que as suas riquezas, sejam elas dinheiro mesmo, sejam bens materiais, seja a riqueza familiar, coisas boas que você tem desenvolvido ao longo da sua história, não deixe com que essas coisas afastem você de Deus. Uma segunda coisa, cuide de quem precisa. Cuide de quem precisa. Olha só o que o texto diz para a gente no verso 5. Abrão levou Sarai, a sua mulher e o seu sobrinho Ló. Possivelmente, como eu disse anteriormente, Ló, ele não tinha condições de cuidar de si mesmo sozinho neste momento. Abrão leva consigo Ló. Ele sabe que Ló precisa de ajuda. Por isso, Abrão leva Ló consigo. E, gente, eu quero desafiar você a fazer um movimento na sua mente nessa manhã, de entender que Deus quer que você cuide de outras pessoas. Essa espiritualidade em si mesmada, de você vir para uma igreja, e aí assim, o pastor fala para você, agora é só você e Deus. Agora é só você e Deus, feche seus olhos, esquece quem está do seu lado. Isso não existe. Isso não existe. Nunca é só eu e Deus. É sempre eu, minha esposa e meus filhos. É sempre eu, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos o que somos porque somos todos nós. Deus nunca nos trata enquanto indivíduos, Ele sempre nos trata enquanto comunidade. Deus quer que você cuide de alguém. Ah, mas eu não consigo cuidar nem de mim, Carlos. Mas é cuidando dos outros que Deus cuida de você. É a partir das suas feridas, que você não consegue fechar nunca, que as outras pessoas percebem reflexos da graça de Deus a partir dos buracos da sua vida. O rabino Jonathan Sacks, considerado o rabino do mundo, o rabino que conseguiu comunicar com muita gente de áreas diferentes, de religiões diferentes, já falecido, ele diz: com a riqueza vem a responsabilidade. Gente, ter dinheiro, ter recursos, você trabalhar, angariar recursos, ter condição de cuidar da sua vida, cuidar da sua família, isso é um privilégio.
é um privilégio, mas isso é apenas 50% da história. Os outros 50% é que ter recursos, ter dinheiro, ter estrutura é responsabilidade. Não apenas para com os seus recursos, mas para com outras pessoas que você sabe que estão precisando. Na lógica da sabedoria bíblica, sempre somos abençoados para abençoar. Ser abençoado nunca é uma atividade fim, é sempre uma atividade meio. Não é para você ficar obeso, obesa espiritualmente de tanto ter Deus. Nunca foi essa a ideia da sabedoria bíblica. Sempre é você receber de Deus e compartilhar de Deus. Receber bênçãos dos céus e compartilhar dessas bênçãos com quem precisa. Essa é a lógica da sabedoria bíblica. Cuide de quem precisa. Quando nós pensamos um pouquinho a respeito de quem precisa, isso é muito amplo, não é verdade? Você pode pensar num vulnerável morador de rua, você pode pensar em um amigo, um familiar seu que está passando por necessidades e não está conseguindo fechar as contas lá no final do mês. Essa conversa é muito ampla. Mas Deus vai dar sabedoria para mim e para você, para que sejamos bênção na vida de quem precisa. O ponto é, a generosidade caminha nessa direção. Eu sou generoso, eu sou generosa, e vez ou outra eu participo de uma campanha, eu ajudo assim, assim, assado. Gente, Ló deveria ser um chatão. Um cara bem complicado. Não deveria ser uma pessoa muito agradável. A história vai mostrar isso depois. Mas esse não é o ponto. Não é o ponto você ajudar quem você gosta. Pessoas que são parecidas com você. Abrão está ajudando quem ele precisa ajudar. Uma terceira coisa que eu quero mostrar para vocês a partir da vida de Abrão. Resolva conflitos optando por menos. Gente, nós somos uma geração e parte de uma geração que sempre opta por mais. Eu quero mais que ontem, já dizia a canção do Capital Inicial. E você quer mais, e se você puder, você entra com uma ação para ganhar ainda um pouquinho mais. E se você puder pagar menos para o advogado, ótimo, porque você quer mais. Mas olhando para a história de Abrão, um exemplo aqui de generosidade, é por um outro caminho que ele vai. Olha só. Versículo 7 do capítulo 13 agora. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então Abrão faz essa proposta para Ló. O olho de Ló, essa hora, cresce. Por quê? Porque Ló sabe que, de um lado, ele tem um lugar muito bonito, muito frutífero, aparentemente próspero. E de um outro lado, a terra não é muito bonita, não é muito convidativa. Então, Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu, obviamente, toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim, os dois se separaram. Abrão fala para Ló: escolhe o que você quiser. Onde você for, eu vou para outra direção. Ló escolhe o melhor, a terra melhor irrigada, o lugar que aparentemente lhe daria mais recursos a médio e longo prazo. E Abraão diz: está tudo bem, porque na matemática de Deus, menos é mais. Deus chama você nessa manhã para que você seja uma bênção.
uma bênção na vida de outras pessoas, uma bênção na vida desta comunidade que está nascendo. Deus convida você, vem ser uma bênção, mas não se confunda. Na matemática de Deus, menos é mais. Ah, mas, poxa, essa igreja aqui não está pronta ainda, menos é mais. Poxa, mas esse espaço aqui vai ser fechado, não vai servir tanta cadeira assim. Menos é mais. A gente quer participar daquilo que Deus está fazendo, mas para fazermos isso, precisamos entender essa lógica. No reino de Deus, menos é mais. Quem é Abraão, gente, hoje? Ele é conhecido na sabedoria bíblica como o pai da fé. Se você conversar com qualquer judeu hoje, mesmo aquele que não acredita em Cristo, Abraão, para ele, tem um valor imensurável. Quem é Ló? Qual é a história de Ló? Lembre-se de que Deus está chamando você nesta manhã para ser bênção na vida de quem precisa e para optar por entender que no reino de Deus menos é mais. Uma quarta coisa aqui na vida de Abraão. Claro que isso ia acontecer. Estenda a mão para quem errou. Estenda a mão para quem errou. Aqui, gente, eu queria fazer um parênteses na história de Abraão e lembrar um pouquinho da sua história. Com certeza você teve inúmeras frustrações com comunidades cristãs já. Eu tive as minhas, você deve ter a sua. Em graus diferentes, todos nós aqui temos, porque a igreja, qualquer igreja, ela é composta de pessoas, e pessoas são falhas. Todos nós somos pecadores. Se você não se decepcionou comigo ainda, não tenha dúvida, em algum momento você vai se decepcionar comigo. Somos todos falhos aqui, ok? Agora, estenda a mão para quem errou. Estenda a mão para quem errou e precisa de ajuda. Olha o que Abraão ensina para a gente aqui, a partir de sua vida. Verso 14 do capítulo 14. Antes de ler, gente, Ló foi para uma terra muito bonita, aparentemente próspera, mas era uma terra com gente muito complicada. E aí agora Ló se enfiou numa enrascada muito grande. E Abraão fica sabendo. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado cativo, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos na sua casa. Olha a estrutura que Abraão tinha. Ele foi para a terra não tão boa, ele tem 318 homens treinados, nascidos na sua casa. E saiu em perseguição aos invasores até Dan. Versículo 16. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e as outras pessoas. Gente, Ló optou pelo lugar mais próspero. Ele não quis saber se Abraão é mais velho, você é o tio, o Senhor é o tio. O Senhor que deve escolher. Depois, eu sou mais novo, eu sou mais jovem, eu posso trabalhar na terra não tão legal. Escolhe você, tio. Você vê o que você faz, depois eu me viro. Não. Ló teve o olho grandão e ele quis ir para o lugar que aparentemente era mais próspero. Abraão permitiu. Ele optou por menos. Só que depois, quando Ló se enfia nessa enrascada, Abraão poderia dizer, quer saber? O dinheiro é de quem? O dinheiro é meu. Esses 318 homens precisam comer, gente. Eles precisam comer. Eles saírem aqui à caça dos opressores de Ló, isso tem um custo. Quanto custa alimentar 318 homens? Quanto custa armar 318 homens? Quanto custa isso? Isso custou para quem? Para Abraão. Abraão tinha um coração generoso. Uma generosidade que Deus deu para Abraão. Essa generosidade tem a ver
com resgatarmos pessoas que estão precisando de ajuda. Abraão não tinha dúvida que Ló precisava de ajuda. E Abraão caminha nessa direção. E eu pergunto para você, nessa manhã, quem você precisa resgatar? Quem você precisa resgatar? Quem você precisa investir tempo, energia e recursos para resgatar? Alguém já disse que essa é a lógica dos 3 T's. Você investir tempo, talentos e os seus tesouros. É isso que Abraão está fazendo aqui. Ele não está investindo só tempo, não, gente. Ele está investindo também em seus talentos. Porque como que você gere 318 homens? Não é com conversa. Abraão está investindo os seus talentos, mas mais do que isso, investindo também em seus tesouros, seu dinheiro, suas riquezas, porque, como eu disse anteriormente, isso cobrou um custo, isso demandou de Abraão financeiramente também. Quem você precisa resgatar? Quem você precisa ajudar, que de repente deu trabalho para você já em algum momento, e você precisa resgatar. E por último, não menos importante, demonstre sua gratidão de maneira tangível. Gente, não é difícil você encontrar nas redes sociais, se você abrir agora isso, as redes sociais, alguém postou hoje de manhã dizendo assim, seja grato a Deus. Passando o café lá, hoje é só gratidão. Meu coração é grato. Tudo que eu quero levar dessa vida é gratidão. É muito bonito assim o discurso, mas a gratidão ela precisa ser demonstrada, senão ela não existe. A gratidão não existe enquanto ideia abstrata, não existe enquanto discurso. Ela precisa ser concretizada na prática. Demonstre a sua gratidão de maneira tangível. E aqui, gente, para mim, é o ápice, é o clímax da história de Abraão. Nessa estrutura que nós montamos a partir dessa visão do ser uma bênção. E eu queria mostrar para vocês a partir do capítulo 14, verso 17. Abraão vai, ele tira Ló dos seus opressores por meio de um conflito. Gente morreu, soldados morreram, foi um conflito. Então, quando isso acontecia nos tempos antigos, você leva consigo, o vencedor dessa guerra levava consigo, ele tinha o direito de levar consigo os despojos da guerra. Então as mulheres, os filhos e os soldados sobreviventes eram patrimônio agora do exército vencedor, ou de Abraão no caso. As estruturas, as casas, os bens, as comidas, tudo que tinha na despensa agora pertence a Abraão. E Abraão agora ele está fazendo o movimento de retornar para sua casa. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, quem vai ter filho aqui, é uma boa sugestão para você pôr no seu filho. Quedorlaomer, em algumas versões tem um hífen no meio. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis aliados a ele, olha só. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Abraão está voltando da sua vitória e 2 reis irão na direção de Abraão. 2 reis, aqui, primeiro, o rei de Sodoma vai na direção de Abraão. Versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Sabe quem é o rei de Sodoma? O rei de Sodoma ele representa aqui um parasita. Ele representa aqui um aproveitador. Numa guerra, naquele contexto, os bens eles eram classificados. O pior dos bens dentro de uma guerra, dos despojos, o pior dos despojos eram os bens. Porque muitas das vezes os bens não poderiam ser levados. Você não poderia carregar alguns bens 200, 300 quilômetros, 800 quilômetros para
determinada direção, para o retorno para sua casa. Então, os bens, eles eram os últimos despojos na lista de prioridades. O primeiro, o principal, eram as pessoas. Eram especialmente os escravos que sabiam trabalhar e que agora fariam parte desse exército vencedor. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, olha só o que o rei de Sodoma está perguntando para Abraão. Você pode dar o melhor que você tem para mim? Você pode dar o que você ganhou de melhor nessa guerra? Você se expôs lá, você expôs os seus 318 homens treinados a grande risco, mas você pode dar o melhor para mim? Esse é um rei aproveitador. E, gente, esse rei de Sodoma aqui, ele viveu há milhares de anos atrás, mas está cheio de rei de Sodoma por aí. Gente que quer se aproveitar de você. Gente que quer se aproveitar dos seus amigos, das suas amigas. Gente que quer se aproveitar da sua fé e extorquir você em todas as áreas, inclusive, especialmente na área financeira. Você pode me dar o que você tem de melhor? Mas existe um outro rei. Versículo 18 a 20. O texto diz, capítulo 14. Então, Melquisedeque, olha que nome bonito também. Outro nome bonito. Rei de Salém. Trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão. Gente, até aqui por enquanto, presta atenção comigo nesse texto aqui. Você nunca mais vai ouvir falar de Melquisedeque na Bíblia. Não há menção alguma desse rei misterioso, misteriosíssimo. Ele não vem pedir nada para Abrão. Pelo contrário, olha o que ele traz. Pão e vinho. Gente, olha que diferente, porque pão e vinho, para mim e para você, tem um significado muito pronto, muito presente, que é o corpo e o sangue de Cristo, certo? Mas isso aqui acontece milhares de anos antes de Jesus. O que está acontecendo aqui? Por que Melquisedeque traz pão e vinho para Abrão? E uma outra coisa que me intriga, Melquisedeque é o único homem na Bíblia, além de Jesus, que acumula mais de um ofício. No Antigo Testamento você encontraria alguém que era rei, uma outra pessoa que seria sacerdote, uma outra pessoa que seria um profeta, mas nunca uma pessoa acumularia essas funções. E o texto está dizendo que ele é o rei de Salém e ele era o sacerdote de Deus. A teologia chama isso aqui, gente, de teofania. Teofania é quando Deus aparece de uma forma sobrenatural, inexplicável em algum momento da história. Melquisedeque provavelmente é o próprio Cristo, que aparece para Abrão, ensinando para Abrão que a gratidão tem que ser tangível. O serviço tem que ser tangível, tem que ser palpável, tem que ser real, tem que extrapolar o discurso e as ideias abstratas. Melquisedeque chega para Abraão e apresenta pão e vinho. E ele abençoa Abraão dizendo, o texto continua, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Gente, nessa manhã nós estamos diante de dois reis. Dois reis. Um chama você para fazer, um chama você a performance, um chama você a entregar o que você tem de melhor. A dar para que você dê o que você tem de melhor, porque esse Deus, esse rei de Sodoma, ele quer penar você. Ele quer tirar toda a sua lã. Mas tem um outro rei aqui nessa manhã, simbolizado aqui nesse texto como Melquisedeque. E esse rei, ele não vem pedir nada para vocês nessa manhã. Ele vem entregar pão e vinho.
Esse rei, Melquisedeque, é uma sombra do grande rei Jesus Cristo, que viveu milhares de anos depois. E não veio pedir nada para mim e nada para você, veio para entregar seu corpo, veio para derramar o seu sangue, para que nós tivéssemos propósito em nossas histórias, para que você não precisasse fazer para ser, mas para que você pudesse, enfim, ser uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Você é falho, você é pecador, pecadora, Deus sabe disso. Ele sabe disso, mas mesmo assim Ele quer que você seja uma bênção. E que você demonstre a sua gratidão de uma forma tangível. E aqui, no final, olha o que acontece, gente. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Essa expressãozinha aqui causa arrepios, não é verdade? Dízimo, ai meu Deus, o pastor vai falar de dinheiro. Olha que interessante, gente. O dízimo foi instituído muito tempo depois. Aqui não havia instituição de dízimo. Mas a consciência de Abraão aqui, ela é tamanha que diante da bondade, diante desse rei, desse sacerdote que lhe trouxe pão e vinho, ele precisa não apenas dizer obrigado. Ele precisa não apenas dizer, opa, valeu. Vinho e pão, que delícia, brigadão. Não, Abraão sabe que ele precisa demonstrar a sua gratidão de uma forma tangível, palpável, real. E aí o que ele faz? O texto diz para a gente que ele dá o dízimo de tudo. Aqui nesse momento você já percebeu que Abraão não é um barganhador. Abraão não é um homem com uma integridade duvidosa. Você já percebeu que ele cuidou de gente que não merecia. Ele já deu o que ele tinha. Ele já optou por menos. Você já confia em Abraão nessa altura da história para entender que esse movimento que ele está fazendo é um movimento de profunda gratidão. Sabe por quê, gente? Porque na história de Abraão você não tem dúvidas. Você não tem dúvidas de que este homem, ele de fato vestiu a camisa a respeito daquilo que Deus lhe falou, a respeito daquilo que Deus lhe ordenou, a respeito do caminho que Deus queria que ele tivesse. Você não tem dúvidas de que este homem foi uma bênção, de que este pai da fé de fato caminhou debaixo da vontade de Deus com as suas imperfeições. O texto nunca chamou Abraão de um homem perfeito. A Bíblia não fala isso a respeito de Abraão. E a fé que ele tem, a Bíblia diz que ela ali foi imputada, ou seja, não era nem dele. Mas fica claro para mim, olhando para a história de Abraão, que não existe nada em sua vida mais importante do que Deus. Eu pergunto para você nessa manhã, existe algo mais importante que Deus na sua história? Existe algo ou alguém mais importante do que Deus na sua vida? Sim, Carlos, existe. Minha esposa, meu esposo, meu filho. Então faça um favor para você. Essa é uma outra história que eu não vou entrar aqui hoje. Você precisa sacrificar esse ídolo, este Deus, quando ele não é Deus, porque esse falso Deus vai destruir a sua vida. O dinheiro, se ele for o seu Deus, se você vive em função do dinheiro, trabalha pensando no dinheiro, dorme, acorda pensando no dinheiro, sonhando com o dinheiro consumir a sua vida, a sua saúde emocional é uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Isso vale para o trabalho, isso vale para o seu casamento, para os seus filhos, para coisas boas. Pastor Tim Keller, ele diz o seguinte: nós precisamos moldar em nós um comportamento e uma mentalidade que nos permita ser quem Deus nos criou para ser, refletir o caráter dele em nós. Quanto ao dinheiro, na sua vida, na sua história, eu quero desafiar você nessa manhã a partir daquilo que Deus diz, não a partir daquilo que o Carlos diz, ou fulano, ciclano dizem,
a partir daquilo que Deus diz, molde a sua vida, o seu comportamento, a sua mentalidade, a maneira como você gera os seus recursos, de forma que você seja quem Deus o criou, a criou para ser. E a vida de Abraão é uma boa referência. Tim Keller continua. Deus chama seu povo, Deus chama você que está aqui nessa manhã, para se levantar em lugares onde a luz dele não brilha. E a maneira de fazer isso é reconhecendo nossa identidade e não abrir mão dos valores que aprendemos na Bíblia. Nós falamos dominicalmente que a Bíblia conta a verdadeira história sobre nós. A história de Abraão, gente, está muito distante culturalmente de mim e de você. Mas ela nos ensina princípios valiosíssimos. No Antigo Testamento, o dízimo, ele era uma obrigação. Era obrigatório dar o dízimo. No Novo Testamento, não se fala mais nessa expressão dízimo. O dízimo deixa de ser obrigatório e passa a ser um princípio. O dízimo hoje é um princípio. É um princípio onde eu digo para o meu dinheiro quem é dono de quem. Onde eu digo para o meu salário, não é você que me sustenta, quem me sustenta é o Senhor. Quem me sustenta é Deus. Ele é o meu provedor. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Quando nós partilhamos dos nossos recursos, assim como Abraão fez, assim como a igreja vem fazendo ao longo da história, nós estamos ensinando a nossa alma a viver adequadamente nos ritmos leves da graça de Jesus. Isso vale para todos os assuntos, gente, mas o dinheiro não é um dos mais importantes assuntos para tratar. Não é o dinheiro a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que faz com que você desenvolva uma ansiedade, ou a falta de dinheiro, desenvolva uma ansiedade assim, tamanha, que você precisa tomar ansiolíticos, medicamentos e adoece por causa disso. Não é o dinheiro que nos faz questionar o sentido da vida e a existência de Deus. O dinheiro é o representante de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos do dinheiro. Para tudo, para a sobrevivência, para a gestão da nossa vida em todas as áreas. Mas o desafio que a Bíblia faz a mim e a você nessa manhã, sejam generosos, sejam uma bênção. E ser bênção tem a ver com o outro e não com você. Você já tem sido abençoado, abençoada. Viva a partir dos valores da Bíblia. Gente, o que a gente pode levar para casa à luz dessa conversa? Gostaria que você pensasse, refletisse e, especialmente nessa primeira pergunta, existe algo mais importante que Deus em sua vida? Hoje, existe algo que ocupa o espaço do seu coração e esse algo ou este alguém não é Deus? O filósofo Blaise Pascal diz que no nosso coração há um buraco do tamanho de Deus. Tudo que você colocar lá dentro, como seu Deus, para suprir esse preenchimento de Deus, vai ser insuficiente. Você vai encher de dinheiro, encher de posses, encher de bens, encher de pessoas, de relacionamentos, de viagens, ainda assim será um buraco gigante e insuficiente. Porque a única pessoa capaz de preencher o vazio do seu coração é Deus. Ainda, Deus nos abençoa para abençoarmos aos outros. Tudo o que temos, tudo o que somos, pertence a Deus e deve ser usado para a sua glória. E por último, vista a camisa. E seja uma bênção para as pessoas ao seu redor. Vista a camisa e seja uma bênção. Quando a gente fala em vestir a camisa, gente, especificamente pensando na nossa comunidade de fé. A nossa comunidade de fé. Essa igreja não é a igreja do pastor Carlos ou
do Rubem. Essa não é a igreja da nossa mesa administrativa, que contém líderes íntegros, piedosos, discípulos tementes de Jesus. Não. Essa igreja não é nossa. Porque a igreja não tem a ver com a gente. A igreja tem a ver com o que Jesus está fazendo em nós. Em nós. Essas paredes aqui não tem a ver com um carinho, com um desejo, com um sonho que nós temos a respeito de uma igreja assim, assado, cozida e frita. Não. Essas paredes aqui têm a ver com os nossos amigos que chegarão, para que possamos ser bênção para as pessoas que ainda não estão aqui. Porque ser bênção é o significado da nossa existência. Você não existe para outra coisa senão ser bênção. Lembre-se disso. Ser bênção não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com quem você é. E quem você é foi definido pelo maior rei da história, que não pediu nada para você, mas veio para servir, dando pão e vinho, carne e sangue, para quem tinha fome, para quem tinha sede, para nos ensinar um comportamento, para nos ensinar um princípio, para nos ensinar uma vida. Querem ser meus discípulos? Então sirvam também. Querem ser meus discípulos? Então sejam bênçãos também. Querem ser meus discípulos? Então sejam generosos também, porque ser discípulo de Jesus tem a ver com dar. Porque o nosso Pai nos amou de tal maneira que Ele deu seu único Filho para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida com significado. Vamos orar? Deus de infinita graça, esta manhã, Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos alinhe, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos proteja dos falsos reis, dos reis de Sodoma que estão por aí. Por favor, Pai, não permita que façamos alianças equivocadas. Deus nos ajude a discernir quem devemos ser, como devemos ser e onde devemos ser, quem o Senhor nos fez para ser. Deus, por favor, ajuda-nos a sacrificar esse Deus chamado dinheiro, não para entregarmos isso deliberadamente para quem quer que seja, mas para que a nossa alma tenha convicção de que é o dinheiro que nos serve e não nós que servimos ao dinheiro. Por favor, Pai, em nome de Jesus, mostra-nos, Pai, a face deste rei, assim como Melquisedeque, deste sacerdote, assim como Melquisedeque, refletido, revelado plenamente em Cristo. Mostra-nos nessa manhã, Pai. Enche os nossos corações e mentes da convicção eterna de que fomos feitos para ser e não para fazer. Para que sejamos generosos para a honra e glória do Seu nome. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.